Ageu capítulo 1, do 1 ao 11. Amém? Quero ler com você, vamos fazer essa leitura. No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos, por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz, também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o seu trabalho. Amém? Até aqui. Irmãos, nós, para entendermos esse texto aqui, é muito importante que você entenda o que está acontecendo, senão você vai ficar boiando. E eu quero acreditar que você deve se lembrar, no contexto da história do povo de Israel, que eles passaram por um período onde eles ficaram 70 anos na Babilônia, como cativos na Babilônia. Passou-se o período dos reis, e aí o povo de Deus foi levado para a Babilônia, até o profeta Jeremias. Não sei se vocês até assistiram o filme ou leram o texto bíblico, da história de Jeremias, que conta que ele foi um dos profetas que profetizou que a Babilônia iria invadir a terra de Judá, iria levar o povo para a terra deles. Até a história de Daniel, que vocês muito bem conhecem, conta um pouco dessa parte, quando Daniel, ainda muito jovem, é levado para a Babilônia. E ele, junto com outros colegas, eles estão fazendo ali parte da equipe, de um pessoal que vai cuidar das coisas do rei. Não sei se vocês lembram disso, esse contexto aí é a Babilônia. E eles estão saindo da terra natal deles e indo para essa terra, a terra dos babilônios. E aí o que acontece? Quando eles chegam na Babilônia, eles então passam por aquele lugar 70 anos. Todos os judeus que foram levados lá como escravos, eles ficam lá por 70 anos. E isso havia sido decretado por Deus como uma punição para eles, pela rebeldia do coração deles, por eles terem se rebelado contra Deus e não terem dado ouvidos à voz de Deus e se curvado a outros deuses e feito culto e tantas coisas que não agradavam ao Senhor. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e passaram por aquele período de prova mesmo, de escravidão. E aí o que acontece, meus irmãos? Quando a gente chega nesse tempo aqui de Ageu, para vocês terem uma ideia, ele é o primeiro profeta que vai profetizar para o povo de Israel depois que eles começam a sair da Babilônia. Por quê? Porque o Império Babilônico ele começa a ruir. A Pérsia invade a Babilônia, isso até é história secular você vê isso. A Pérsia invade a Babilônia e a política do rei Dario, ou Dário, aquele que está aqui no texto que a gente começou a leitura, é o seguinte: nós vamos pegar o povo que está na Babilônia, uma vez que eles derrotaram o
o rei da Babilônia, eles falam assim: não, agora nós vamos pegar as pessoas e vamos liberar eles. Para que a gente vai ficar com escravo aqui, comendo, bebendo, dando trabalho aqui? Não, vamos tirar esse pessoal daqui. Deixa esse pessoal voltar para a terra deles. Então a política deles é essa aí. Dos babilônicos não, traz para cá, eles vão ficar aqui trabalhando para a gente. Os persas não, libera eles, deixa eles embora e eles vão ficar na terra deles e cultuar ao Deus dele, mas eles vão ser servos nossos. Olha que interessante, a política, o cenário político começa a mudar. A Babilônia não é mais o governo que está no auge, agora é a Pérsia, e o rei Dário, ou Dario, ele é aquele que vai governar. Então ele deixa os judeus, né, saírem da terra, mas mal sabe ele que o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia que Deus havia dado tanto a Jeremias como a outros profetas. E aí, o que acontece? Eles começam a voltar para a terra natal deles, Jerusalém. E nessa volta para Jerusalém, o que eles encontram lá? Eles encontram os escombros, as coisas, tudo destruído, o templo destruído, os muros da cidade destruídos. Vocês viram aqui na representação que as crianças fizeram que tinha o templo, né? Aí eles tiraram o telhado, lembra disso? Tiraram o telhado e lá dentro tinha os compartimentos, aquilo tudo tinha sido derrubado, né? Os muros tinham sido derrubados da cidade, que a cidade era murada, né? Eles foram tudo derrubados. E aí o que acontece? Quando eles voltam, eles têm aquele cenário de guerra. Eles têm que recomeçar. E aí Ageu, ele é esse primeiro profeta que Deus vai usar, né, para trabalhar ali o que deve ser feito. E aí o que acontece? Olha que interessante. Ageu, o nome dele significa festivo ou lugar de festa. Olha que interessante isso. E Ageu, por causa até do significado do nome, ele tem uma missão parecida com o nome dele, que é fazer o quê? O povo retomar as festividades que são as festividades religiosas deles. Mas como eles vão retomar essas festividades religiosas, eles não têm mais um local para se reunir. Então Ageu, ele vai ser importante nessa fase, porque ele vai dizer para o povo o que Deus deseja do povo, para que eles voltem então a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Agora eles estão voltando da terra da Babilônia, estão se alojando na terra deles, mas eles não têm nada, não tem casa, não tem nada. E aí o que acontece? Não sei se vocês lembram da pregação de Zacarias, algumas semanas atrás, que nós falamos do profeta Zacarias sobre ele começar a construção com o altar. Lembra disso? Deus começa a construção aqui através do Zacarias e na verdade é o Zorobabel que faz isso. Até falei do Zorobabel aqui, que ele era o governador, nós acabamos de ler no versículo 1, que a palavra de Deus veio a Ageu, direcionada para quem? Para Zorobabel, que é o governador, para Josué, que é o sumo sacerdote, e para todo o povo. Ageu vai com a mensagem dele como profeta e leva a mensagem para todo o povo. E esse Zorobabel é exatamente o cara que começou a construção do templo. Ele começou como? Primeiro fazendo um altar. Ele começou a sacrificar os animais para a adoração de Deus, mesmo sem ter um templo. Lembra que eu comentei isso? Mesmo sem ter um templo, ele começou a fazer adoração a Deus. E aí depois eles começaram, logo na sequência, eles começaram a colocar os fundamentos do novo templo que seria erguido. Só que aí, irmãos, o que aconteceu aqui na história? Aconteceu que depois de alguns anos, de alguns meses que eles começaram a erguer os muros do templo, eles enfrentaram muitas dificuldades. A primeira delas foi a dificuldade de não ter recursos, né? A dificuldade de ter pessoas contra eles, os inimigos deles, a dificuldade de os próprios irmãos samaritanos, né, que eram povos vizinhos, mas também judeus, né, que agora já não estavam mais juntos. Eles começaram a criticar, os próprios samaritanos começaram a criticar o trabalho dos judeus e trabalharam em oposição àquilo que eles estavam fazendo da reconstrução do templo. Em vez dos próprios irmãos ajudarem, eles começaram a criticar e começaram a fazer vários conluios para poder destruir a obra que eles estavam fazendo. E por tantas dificuldades e impedimentos, até fizeram algumas artimanhas lá para poder o rei, né, impedir. E aí até eu escrevi aqui uma sequência das coisas que acontecem, só para os irmãos terem uma noção. Olha que interessante, no ano 538 veio um decreto de Ciro, que era um dos reis, né, para o retorno dos judeus a fim de reconstruir o templo. Lá em Esdras está isso.
Aí no ano 537, retorna então, depois desse decreto, começa a vir os primeiros judeus. E o Zorobabel, que era o governador, ele vem e começa esse trabalho que eu falei. Aí em 37, ainda 537, eles fazem as ofertas e começam a adoração. Depois em 536, porque o ano não avança subindo, ele avança descendo, tá? 536 até chegar ao ano 0, então o ano vem, né, ao contrário. Então 536 começa a reconstrução da fundação do templo, né, através de Zorobabel também. Aí em 534, a reconstrução, olha só, é interrompida por causa da ameaça dos samaritanos. Eles começam a ameaçar os irmãos dele, a reconstrução ela é parada depois de 2 anos. Aí depois, em 530, depois de 4 anos, a interrupção oficial da reconstrução por ordem de Artaxerxes, que era um outro governador daquela época. E aí ele paralisa a obra por ordenança e por um conluio dos judeus. E aí o que acontece? O templo, né, fica parado. Eles começam a reconstruir, mas eles encontram diversas barreiras para eles continuarem a obra, que era algo que eles sabiam que era a vontade de Deus, reconstruir o templo para adorar a Deus. Eles sabiam que essa era a vontade de Deus, mas eles enfrentam uma série de dificuldades. Aí eu paro aqui e abro um parênteses para vocês. Irmãos, quem foi que disse que fazer alguma coisa ou empreender alguma coisa para Deus vai ser fácil? Quem foi que disse que se você começar a fazer alguma coisa que se encaixa para fazer ou para estar dentro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, quem te disse que vai ser fácil, que você não vai ter problema, que você não vai ter oposição, que você não vai enfrentar obstáculo e que você vai fazer isso tranquilamente? Quem foi que te disse isso? Tomara que não tenha sido eu, porque eu não devo ter falado isso para você. Que você fazer as coisas para Deus ia ser tranquilo. Ah, agora que eu decidi ir para a igreja, agora que eu decidi servir a Deus de coração. Meu irmão, é nessa hora que a coisa começa a apertar. Quando você toma uma decisão na sua vida, que vai ao encontro daquilo que é a vontade de Deus para você, e quanto mais você se aproxima de tomar essa decisão, muito mais você vai enfrentar obstáculos. E esses obstáculos, eles nada mais são do que obras das trevas, de alguma forma, para te paralisar, para você não estar naquele lugar que é o lugar que Deus quer que você esteja. E aqui já fica o primeiro alerta dessa mensagem. Não pare aquilo que Deus começou na sua vida. Não pare aquilo que Deus está realizando na sua vida por conta de lutas ou de dificuldades, porque vão acontecer. As lutas e as dificuldades, e até mesmo os irmãos opositores aqui, ó. Os judeus samaritanos eram irmãos deles, irmãos de sangue, da mesma linhagem. Eles então se opuseram aos irmãos deles e não os deixaram concluir. Tamanho foi a batalha que foi travada aqui. Aí no ano 520 vem um decreto, no ano 521, a retomada da construção do templo após a insistência de Ageu. Com a mensagem de Ageu, que nós vamos ler aqui, que nós vamos ministrar aqui, é que eles são encorajados. É como se Deus fizesse assim, ó, pega o profeta e manda falar para o meu povo isso, porque eles estão parados, eles estão fora do meu propósito, não pode ficar parado, manda eles continuarem. E aí o profeta vai lá e dá uma palavra de ânimo, e esses homens são reanimados pela palavra de Deus, e eles continuam. Aí depois dessa palavra, é o que vai acontecer, é eles reconstruírem, eles vão construir o templo de novo. E aí o que vai acontecer? Eles vão concluir a construção. Depois dessa palavra aqui, para você ver a importância do profeta Ageu nesse momento aqui. A importância de uma palavra de Deus para mudar a realidade. Porque aquilo que Deus havia começado, por conta das lutas e das dificuldades, o povo se desanimou. Você se encontra desanimado em alguma área da sua vida? Você se encontra sem forças para continuar em alguma área da sua vida? Aqui, eles estavam tão maus e tão desanimados que o desânimo deles ocasionou outras coisas. Tudo começa, irmãos, com um pequeno desânimo. Tudo começa com algumas coisas que vão fluindo no nosso coração, que vão dizendo assim, mas não vou fazer, porque será que é da vontade de Deus? Olha o pensamento que pode fluir no coração das pessoas. Nós vamos ver aqui, será que é da vontade de Deus mesmo? Porque está tudo dando errado.
Se fosse da vontade de Deus, não ia dar errado. Se fosse da vontade de Deus, as coisas iam começar a dar certo. E quem disse isso, irmãos? E o texto vai nos mostrar exatamente o contrário, que muitas vezes a nossa conclusão ela é equivocada, porque às vezes a gente está olhando a coisa do jeito errado. E Deus quer nos mostrar e corrigir isso. Em primeiro lugar aqui que a gente vai observar, é que Deus vai censurar no povo aqui a indiferença deles em relação às coisas de Deus. E aí a gente vai observar alguns detalhes desse texto aqui. No primeiro versículo diz assim, ó: no segundo ano de Dário, no primeiro dia do 6º mês. Ou seja, o profeta Ageu, ele faz questão de, como se fosse num diário, ele relatar as datas. Uma curiosidade aqui: um dos livros mais corretos em relação a datas da Bíblia é Ageu e Zacarias. São livros que são precisos, não tem como errar. E a data que ele foi escrito é justamente comprovada, até mesmo historicamente, pelos fatos que acontecem aqui, que acontecem também na história paralela. Então veja bem que interessante, o profeta ele faz questão de relatar como se ele tivesse um diário de todos os acontecimentos importantes na reconstrução do templo. E aí ele diz que no primeiro dia do mês, ele coloca o 6º mês, ele coloca todos os detalhes. Agora veja bem, o tempo que ele coloca aqui, da profecia e de tudo aquilo que ele está dizendo, é interessante, porque esse mês que ele coloca aqui, o 6º mês, era o mês de setembro para nós aqui, mais ou menos. E a data da profecia do reinado de um monarca gentil é testemunho eloquente de que o tempo dos gentios já tinha começado. Uma profecia que Jesus ia dar em 21 de Lucas, mostrando que o tempo do gentio havia começado, ou seja, do governo do gentio sobre o povo de Deus. E é interessante, irmãos, a gente perceber que esse tempo dos gentios não acabou, embora o reinado babilônico tenha acabado, e eles então foram livres desse reinado, mas agora continua até que Jesus volte. Agora veja bem, irmãos, ele manda essa mensagem destinada a quem? Presta atenção nesse detalhe. A mensagem ela é destinada ao governador Zorobabel, pode confirmar no primeiro versículo. Ele manda a mensagem destinada também ao Josué. O Zorobabel é o governador, é aquele que nós falamos naquela mensagem sobre Zacarias, aquele homem que tinha o nome, que tinha a ver com aquele que foi semeado na Babilônia. Ou seja, provavelmente ele nasceu na Babilônia. E o nome dele era alguém da Babilônia, o originário da Babilônia. E o Josué, que significa Deus é a salvação. Agora olha que interessante, esses dois homens representavam os dois poderes daquela época. O poder político daquela época, que é o governador, Zorobabel, e o poder espiritual daquela época que estava sobre eles também, que era o sumo sacerdote, o Josué. A mensagem de Deus, ela visava alcançar a política deles e também a vida espiritual deles. Ou seja, a mensagem de Deus era para transformar toda a realidade daquelas pessoas. Não só a realidade espiritual, mas a realidade social deles. A mensagem de Deus era uma mensagem completa que mudava não somente a realidade que eles tinham como pessoas naquele lugar, porque eles estavam entrando numa situação de estarem numa terra onde não tinha mais nada. Você chegar num lugar onde não tem nada, você vai precisar de recursos, você vai precisar de muitas coisas. Só que o que acontece? A mensagem de Deus ela é completa. E essa mensagem ela alcança o coração deles de uma forma poderosa, porque você vai ver o resultado disso depois. Porque veja bem, eles começaram, o Zorobabel começou a fazer o templo, a construção. Lembra que eu falei que ele fez um altar, sacrificou o animal primeiro, simbolizando que ele estava adorando a Deus. Depois, o que ele fez? Ele fez as bases do templo e começou a construir o templo. Só que lembra que eu falei que teve um monte de dificuldade? Sabe quanto tempo passou até essa mensagem do profeta chegar de novo? 16 anos, irmãos. O templo ficou parado 16 anos. Aí você tem que perguntar assim, pastor, o que esse povo ficou fazendo nesses 16 anos? O templo parou. O que eles ficaram fazendo nesses 16 anos? Aí o texto, a gente vai observar. 16 anos a obra parada. Imagina você começar alguma coisa e não terminar. Imagina você começar alguma coisa e não terminar. E eles não terminaram justamente porque o que aconteceu foi as dificuldades. Mas só que as dificuldades acarretaram outras dificuldades
E aí o que aconteceu com o povo? A prioridade deles foi mudada. A prioridade deles mudando, o foco deles mudou. Percebe o que está acontecendo aqui? Aí veja bem, vamos ver o versículo de número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, olha aqui o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor diz? Ele diz, este povo diz. Interessante, irmãos. A forma como Deus fala. Deus na Bíblia sempre chama, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Lembra Deus falando para Salomão? O meu povo, né, o meu escolhido, né, ele sempre fala como se o povo fosse uma possessão dele. E nesse texto, o que ele fala? Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Olha só como Deus vê o povo distante agora. Não é mais o meu povo, esse povo aí, ó. Esse povo aí diz. Você perceber como estava o relacionamento desse povo com Deus. Aí ele diz, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. O que o povo concluiu, irmãos? Não é tempo da gente continuar a casa do Senhor. Eles chegaram a essa conclusão e Deus estava revelando para eles, olha, vocês estão dizendo que não é tempo. E por que eles chegaram a essa conclusão, irmãos, que não é tempo de fazer a casa do Senhor, de edificar a casa do Senhor? Por que eles chegaram a essa conclusão? Irmão, presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Eu sei que algumas coisas me desafastam, né? Mas por que eles entenderam que chegou o tempo que eles, não chegou o tempo que eles construíram a casa de Deus? Né? Por conta das dificuldades, por conta das coisas que aconteceram, eles entenderam o quê? Não é o tempo da gente fazer a casa de Deus. Está dando tudo errado. Então é melhor a gente não fazer. Olha que coisa interessante. Que conclusão muitas vezes as pessoas chegam. Não deve ser agora o tempo de fazer a casa do Senhor. E aí quando você diz que agora não é o tempo de fazer a casa do Senhor, ele também tem outra prioridade. Então ele começa a focar agora, não é mais na casa do Senhor. O que nós vamos fazer agora? Aí diz assim, esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra veio por intermédio do profeta Ageu, e ele continua no 4. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Uma pergunta. Por acaso, então, já que não é tempo, vocês chegaram à conclusão de que não é tempo de construir o templo do Senhor. Não é o tempo, não. Então, vocês chegaram a essa conclusão. Então, quer dizer que é o tempo de vocês terem uma casa muito maravilhosa. Entende o que está acontecendo aqui, irmãos? Não é que Deus seja contra você fazer sua casa e você construir sua casa. O que Deus está querendo mostrar é o seguinte. Os estudiosos dizem que essa casa bem acabada, da minha tradução aqui, era o seguinte, era uma casa que tinha um revestimento de madeira, com uma madeira importada, uma madeira muito cara. Aí você pensa assim, caramba, eles ficaram 16 anos sem construir o templo, por conta das dificuldades que aconteceram, e chegaram à conclusão seguinte, eu vou cuidar de mim. Eu estou cuidando das coisas de Deus, está tudo dando errado, então eu vou cuidar das minhas coisas. Então, veja bem, quando fala de um revestimento importado para um tempo de desgraça, irmãos, está falando de quê, irmãos? Você agora, seu tempo agora não é um tempo, nossa, está com dinheiro sobrando. Quem está com dinheiro sobrando? Só essa pessoa está vindo que eu vou falar aqui. Né? Mas quem não tiver com dinheiro sobrando, é tempo agora de você comprar uma BMW 0 quilômetros. É tempo de você ter isso agora. É tempo de você pegar a sua casa, né, e fazer aquela boa reforma. Talvez haja uma necessidade, mas é tempo agora, na condição financeira que você está, de ir lá nos Estados Unidos e pegar materiais de importação, né? Vai importar lá dos Estados Unidos coisas de acabamento para a sua casa, para revestir a sua casa. É tempo agora, nesse momento da crise do Brasil, é tempo para você fazer isso. Vamos ser sinceros, não é tempo, mas era isso que estava acontecendo. Eles estavam no meio da ruína. E eles estavam importando materiais de outros povos, provavelmente materiais caros. E como eles estavam fazendo isso, irmãos? Através do cultivo. Eles voltaram a cultivar, voltaram a cuidar de animais, e eles foram trabalhar. Aí você vai falar para mim, poxa,
tem nada de errado em você ter o bom e o melhor na sua casa. Só que você tem que perceber o seguinte: qual que é o contexto? O contexto é o contexto de você deixar de lado aquilo que Deus já havia determinado para eles fazerem e esquecer desses detalhes da vontade de Deus para eles e começarem a focar em outra coisa que vai completamente fora, na contramão daquilo que Deus fez para a vida deles. E aí o que acontece como consequência? Uma série de coisas vão acontecer como consequência. Agora veja bem, Deus está dizendo para eles o seguinte, né? É tempo então, por acaso, de vocês habitarem casas bem acabadas enquanto este templo continua em ruínas. O templo nem foi terminado, nós começamos algo aqui, vocês se comprometeram a fazer esse algo, e agora vocês deixaram de lado, e então é tempo de vocês virarem as costas para o meu propósito eterno, para começar a fazer o seu propósito terreno. Olha o que Deus está colocando aqui em xeque. A tua visão terrena das coisas com a visão eterna das coisas. Não é errado ter casa, não é errado fazer reforma, mas na prioridade correta. Deus estava dizendo assim: vocês não estão buscando as coisas de Deus em primeiro lugar como prioridade. Vocês estão buscando as coisas terrenas como coisas de prioridade para vocês. E isso não vai dar certo. Isso não vai fluir, não vai ser bom para vocês. Eu sou Deus, eu conheço vocês. Eu sei que vocês se perdem facilmente. Só que o que eles viram? Eles viram dificuldades. Eles viram problemas. Os próprios irmãos deles se levantaram contra. Então quer dizer, vamos pensar aqui. Não deve ser o tempo de fazer a casa. Olha que engano, irmãos. Não deve ser o tempo de fazer a casa de Deus. Vamos deixar isso de lado. E aí, irmãos, olha que coisa que não tem nada a ver. A gente deixa as coisas de Deus de lado e vamos focar só nas nossas. Irmãos, isso é no mínimo uma visão egoísta. Isso é uma visão egoísta, é uma visão de indiferença com as coisas de Deus e também é uma visão de desobediência à palavra de Deus. É você estar completamente na contramão do que Deus tem para a sua vida. E era exatamente essa a questão aqui. Eles foram egoístas, eles foram indiferentes ao que Deus queria para eles, eles desobedeceram a voz de Deus e seguiram rumo àquilo que eles achavam que era o correto. Mas graças a Deus que o Senhor colocou um profeta lá no meio deles. E esse profeta é o profeta Ageu, que com a voz, né, de alguém que tem uma sinceridade e uma franqueza muito grande, fala em detrimento daquilo que está acontecendo. Agora veja bem, o que se sabe do profeta Ageu? Ninguém tem informação na Bíblia quase sobre ele, a não ser alguns textos que falam uma coisa ou outra, mas não fala sobre o caráter, não fala sobre como ele era, sobre a personalidade. A única coisa que a Bíblia mostra é que ele tinha um estilo direto e franco de falar. E nada fala sobre o caráter, mas ele era muito próprio, propício para a missão que ele tinha que fazer, que era repreender o povo e incentivar o povo a continuar no caminho certo. É interessante isso, porque Deus vai mostrar para eles que eles estão na contramão de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar na sua vida, em momentos da sua vida que você já viveu, e situações que você tem vivido, e se você em algum momento você foi, percebeu que você estava numa direção errada. Não sei se você já teve uma situação assim, que você estava vivendo, fazendo coisas, e você fala: caramba, o que eu estou fazendo? De repente você acorda, você fala: caramba, eu estou no caminho errado, cara. Eu me lembro claramente quando eu me converti, eu tinha 18 anos, eu ainda era muito novo, adolescente, imaturo, mas eu tinha uma convicção muito grande de que eu estava fazendo a coisa certa na religião que eu seguia, de que eu estava no caminho certo e que estava tudo certo comigo. Me parece até o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Um judeu, um cara fariseu, fariseu no bom sentido da palavra, conhecedor das escrituras, conhecia todas as coisas da lei, e que no fundo estava achando que estava fazendo um serviço para Deus, servindo a Deus, ele matava os cristãos. Olha que coisa de louco. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, ele estava indo na contramão de Deus, mas convicto de que estava fazendo a coisa certa. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos?
Nós não submetemos nosso pensamento, a nossa vida na mão de Deus e começamos a fazer aquilo que a gente acha que está certo e a gente vai colocando, a gente não avalia de acordo com o que a palavra diz, com o que a palavra ensina e a gente vai seguindo a nossa vida. E irmãos, eu quero que você pense sobre isso, porque essa palavra ela vai orientar o Ageu a dizer para o povo: olha, vocês dizem que não é tempo de construir o meu templo. Mas ao contrário, vocês estão morando em casas maravilhosas e luxuosas até, para a realidade de vocês. Será que isso está correto? Você não tem nem onde cair morto, está comprando coisas caríssimas para colocar na sua casa? E como é que fica a questão espiritual? Nós estamos melhorando na parte financeira, vocês estão trabalhando, vocês estão vivendo, mas a parte espiritual está sendo deixada de lado. Vocês acham que vocês não vão morrer? Deus está dizendo isso para eles. Vocês acham que vocês vão viver a vida eterna na terra? Não vai acontecer nada com vocês? Deus está chamando eles à responsabilidade do momento. E está mostrando para eles o seguinte: olha, há uma consequência de tudo isso. Aí ele começa a mostrar aqui o seguinte: a consequência não é só na eternidade quando ele morrer. Vocês vão morrer, vão para o inferno porque vocês estão sem Deus. Olha que interessante, versículo 6. Semeaste muito e colheste pouco. Ele está falando do quê? Do trabalho do povo. Vocês estão trabalhando que nem doidos, semeando muito. Só que na hora de colher, o que está acontecendo com vocês? Estão colhendo pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, versículo 6, mas não vos saciais. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Quem aqui já se viu nessa situação? Trabalha o mês todo e chega no final do mês, parece que você colocou o dinheiro num saco furado. Quem aqui já se viu assim? Trabalhou, aí você pega aquele salário e começa a contar, coloca do lado das contas que você tem e fala: meu Deus do céu, esse mês está osso. Sabe, irmãos, o que aconteceu aqui? Eles trabalharam que nem doido, que nem camelo. Parecia eu quando estava no Uber. Eu andava. Quando eu ia fazer as contas, eu paguei para trabalhar algumas vezes. Tinha dia que lavava ela, mas tinha dia, irmãos, eu pagava para trabalhar, mas gastava por causa do ar-condicionado, aquela coisa toda, calor, queimando. E aí você vai olhar o fruto do seu trabalho, das horas que você dedicou, não compensam o fruto que você tem nas mãos. E a conclusão que ele chega é como se fosse alguém que coloca um dinheiro, o salário num saco furado. Ou seja, você não fica com nada, não sobra nada para você desfrutar. Irmãos, isso aqui é um problema social que começa a refletir na vida deles. A primeira questão aqui é que aquilo que eles estão fazendo com o que Deus queria que eles fizessem começa a refletir na questão social, na questão financeira. As bênçãos de Deus começam a ser retidas pelo próprio Deus, porque eles estão indo na contramão de Deus, e Deus não vai poder abençoar eles. Porque se Deus abençoar eles, Ele vai estar dizendo: olha, continue longe de mim e você vai continuar sendo recompensado. Meu irmão, quem é que recompensa um filho desobediente? Teu filho te desobedece e você deixa ele fazendo o que ele sempre fez a semana toda. Quer dizer, você está recompensando, mas Deus não age assim, irmãos. Deus não recompensa aqueles que estão em desobediência. Lembra que nós lemos aqui no começo do Deuteronômio? Era exatamente isso. Se vocês me obedecerem, as bênçãos virão sobre vocês, elas seguirão vocês. Mas se vocês não forem desobedientes, o que o texto dizia? As maldições virão e acompanharão vocês. Elas vão perseguir, você vai correr, vai viver a sua vida. Ele está querendo dizer isso. Você vai viver a sua vida, fazendo suas coisas, e atrás de você vai te seguir a maldição. A maldição é consequência de pecado, e bênção é consequência de obediência. É isso que Deus está querendo dizer para eles aqui, trazendo a palavra, a lei de Deus, à tona para eles, o coração deles. Aí ele diz no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha essa expressão, considerai, ela aparece no versículo 5 e ela aparece no versículo de número 7. Considerai o vosso passado. Pense sobre o seu passado.
Olha que interessante, faça uma reflexão como era a tua vida. No versículo 5, ele vai mostrar, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aí ele coloca, semeais muito e tal. Depois ele no 7, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Olha para o passado de vocês, tanto o mais próximo, passado próximo, como o passado mais distante, meu irmão. O que vocês viveram aqui, povo de Israel? Vocês estavam na Babilônia como escravos, por causa da desobediência. Deus está dando a oportunidade de vocês estarem agora na terra de vocês, livres de novo. O que vocês vão fazer com essa chance que Deus está dando? É isso que Deus está dizendo. O que você vai fazer com a chance que eu estou te dando de você ter uma nova vida? O que você vai fazer com a chance que eu estou te dando de você ser diferente? De você viver tudo uma vida nova, de você não repetir os erros dos seus pais, de você não repetir os ciclos da vida que foram sempre terríveis na sua vida. O que você está fazendo com essa nova chance que eu estou te dando? Considera o teu passado. Considera. Olha para o passado. Relembra tudo o que aconteceu. E olha para a vida que eu estou te dando agora. Será que é justo o que você está fazendo? Não é justo. Vocês estão dando prioridade às coisas desta terra. Vocês estão sendo egoístas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8. Subi ao monte para trazer madeira e edificai ao templo. O templo, ele diz no 7, no 8. Eu me alegrarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Volta. Vai buscar madeira, mas não é para colocar na tua casa. Vai buscar madeira para construir o templo de Deus. Vai buscar madeira, dessa vez, madeira boa, madeira cara, sim, mas vai fazer isso para o templo de Deus. Ele está falando assim, coloque a sua prioridade no lugar certo. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você colocar a sua visão naquilo que é de Deus, Deus vai te abençoar. Agora, assim diz o Senhor, considerem, sobe no monte, traga madeira, e eu me alegrarei e serei glorificado. Se a sua vida for para trazer alegria ao coração de Deus, você será a pessoa mais feliz deste mundo. Se o seu prazer for alegrar o coração de Deus, se você se alegrar em alegrar o coração de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Agora o problema é que nós estamos querendo se alegrar a nós mesmos, a nos animar a nós mesmos, a fazer as coisas para nós mesmos e tentar encontrar Deus em tudo isso, deixando Deus de fora, entende? E não é isso que Deus tem. Aí ele coloca, esperaste muito, versículo 9, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, quem dissipou, irmãos? Deus falando, eu o dissipei com um sopro. Vocês estavam com muitas expectativas, Deus falando para o povo. Vocês esperaram muito. E quando vocês trouxeram para casa, esse muito que vocês esperavam, veio pouco. E o pouco que veio, eu dissipei, eu soprei. Porque essa é a realidade, irmão, de quem busca a sua alegria e o seu contentamento nas coisas dessa terra. Nunca será saciado. Sempre vai precisar correr atrás de mais. Sempre vai precisar, sempre vai ter necessidade de ter mais, nunca vai acabar esse ciclo. A verdadeira alegria, a verdadeira vida, o verdadeiro sucesso não está nas coisas, não está em ter, está em ser aquilo que Deus quer que você seja. Agora eu te pergunto, será que eu e você estamos sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos? Será? Ou será que essa palavra ela vem ao nosso encontro dizer, meu filho, coloca a sua vida no trilho. Coloca a sua vida na realidade que Deus tem. Coloca as prioridades no lugar. Aí ele diz no versículo 9 ainda. Por que motivo eu assopro as coisas? Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. A tradução da minha aqui, ela colocou cuida da própria casa. Algumas traduções colocam corre. Corre atrás da sua própria casa. Corre para a sua própria casa. Está assim isso aí? Corre para a sua própria casa. O que essa palavra
está com agilidade, empenhando todo o seu esforço naquilo. Ele está indo atrás dele, não, minha casa vai ser a melhor casa da cidade, ela vai ser a melhor casa do bairro. E a pessoa está focada, ela está correndo como uma atleta, ela está focada. E a palavra original, ela faz essa ideia de corre. A minha usou cuida da sua própria casa. Por quê? Porque está empenhando, está cuidando da própria casa. Parece que Marta e Maria, lembra? Maria estava aos pés de Jesus. Marta está onde? Na correria, da loucura do dia a dia. Cuidando dos afazeres da casa. Entende? Prioridades. E Deus está restaurando. Dizendo aqui exatamente isso. O cara está lá. Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Por que as coisas não estão sendo como eu esperava? Por que eu não estou tendo contentamento na minha vida? Por quê? E Deus diz, e Ele mesmo responde, porque o meu tempo está em ruínas, ao passo que cada um cuida ou corre atrás da sua própria casa. Ou seja, você está correndo atrás das suas coisas, está esquecendo das minhas. As suas são terrenas, as minhas são eternas. Você deveria olhar do meu ponto de vista e não do seu. Quando você olha para o seu ponto de vista, você é egoísta. Quando você olha para o meu, você vai ter uma noção completamente diferente. Aí ele diz no versículo 10, por isso os céus retiveram o orvalho. Olha a consequência de tudo isso. Os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca, olha que interessante, seca sobre a terra, colina, trigo, vinho, azeite, tudo que a terra produz. Também seca sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Como que eles iriam conquistar as coisas? Trabalhando, é isso? Não era trabalhando que eles conquistavam tudo? Aí Deus foi e feriu exatamente aquilo que era a esperança deles. Para mostrar para eles, olha Deus como ele é pedagógico, para mostrar para eles que eles não dependem do trabalho deles ou da força do braço deles. Por quê? Porque na vida você vai ter seca. Na vida você vai ter dificuldade. Nem sempre tudo que você plantar você vai colher. Nem sempre tudo que você fizer vai acontecer como você esperava. Lembra a expectativa deles? Esperasse muito, mas veio pouco. E aí? Se a sua esperança está nas coisas da terra, você vai se frustrar, você vai se arrebentar, você vai se matar até. Mas se a sua esperança está no Senhor, Ele vai te satisfazer, Ele vai ser suficiente para você. E você vai conseguir administrar isso da melhor forma. Mas se você não entender que Deus interviu aqui, fechando portas, Ele interviu fechando portas. Ele parou muitas coisas aqui, por amor a esse povo. Ele fechou os céus e secou a terra, para que o povo pudesse despertar no meio da agonia, da prova, que eles não são nada sem a presença de Deus. E que as prioridades deles estavam erradas. E que não era para eles agir assim. Deus estava dizendo assim, olha, era como se Deus dissesse assim, exatamente assim. Se vocês fizerem aquilo que eu quero, fica tranquilo que o que você deseja, os seus sonhos, os seus projetos, eu vou conceder. Uma vez eu estava numa devocional, muito preocupado com umas coisas da casa. Faz um tempo isso já. E Deus falou para mim assim, exatamente assim: cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Deus falou exatamente assim: cuida das minhas coisas, cuida da minha igreja, cuida do meu povo, cuida das coisas que eu tenho para você. E eu vou cuidar das suas coisas. Está preocupado com conta, preocupado com um monte de coisa. Irmãos, eu tenho visto Deus abençoado. Tenho visto Deus abençoado. Tenho visto Deus promover situações assim que eu não esperava. Eu compartilho com vocês aqui algumas vezes que Deus nos deu. Agora veja bem, irmãos, a vida não se resume nessa terra. A vida não se resume nas coisas que a gente vai conquistar, que a gente tem, nas contas que a gente tem. Você morrer não vai ficar tudo aí. A vida não consiste só nisso. E Deus está chamando você, meu filho. Vamos construir um templo. Essa é a prioridade. Vamos construir esse templo para o meu nome ser glorificado aqui. Sabe o que significava construir o templo para eles?
significava ter um lugar para eles se reunirem, significava ter um lugar para que a manifestação da glória de Deus estivesse sobre eles e para que todas as pessoas ao redor do mundo pudessem ver que havia uma nação que não se preocupava como prioridade em trabalhar, mas Deus sustentava milagrosamente um povo diferente de todo esse povo do mundo, que se preocupava unicamente em adorar o Senhor e Deus cuidava deles. Era isso que Deus queria mostrar para as nações em volta deles. Porque vocês são meus, dizia Deus. Vocês são meu povo, eu vou cuidar de vocês, não vai faltar nada. Se vocês me adorarem, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou fazer coisas que as pessoas vão ficar estarrecidas. Mas o povo não acreditou. Aí Deus, depois de 16 anos, vem e traz essa palavra para eles. Mostrando o quê? Que o primeiro, o Senhor está mostrando aqui para eles que Ele reprova e censura a indiferença. O povo estava sendo indiferente com as coisas de Deus. Aí Ele vem e diz o seguinte, que convocando o povo para uma reflexão. E qual que é a palavra dessa reflexão? Considere o vosso passado. Pensa bem. Em outras palavras, vocês não viveram milagres no passado? Vocês não viveram coisas maravilhosas? Eu não tirei vocês. Considerar o passado não é só as coisas ruins que aconteceram, não. Lembra das coisas boas que Deus fez na sua vida. Será que agora Deus não pode fazer nessa condição que você está? E por último, Ele vai dizer o seguinte, mostrando qual é a consequência da rebeldia deles. A terra secou, parou de chover, um monte de coisa, tudo dando errado, cara. Você vai continuar. Olha, o que Deus está querendo dizer é o seguinte aqui. Vocês estão vendo que está tudo dando errado, vocês vão continuar me deixando de lado. Vocês vão continuar mesmo. Está tudo contrariado, está tudo fora. E vocês vão continuar insistindo nisso. Para. Deus está querendo dizer isso. Vamos recomeçar? Aí vai continuar aqui no versículo 12, o pastor sempre vai continuar na semana que vem. Mas Deus ele nos chama nessa noite a essa mensagem. Qual é a tua prioridade? Se a tua prioridade for as coisas do mundo, das coisas da terra, Deus vai te respeitar. Ele vai te deixar, Ele não vai te meter o pé na tua porta, não vai fazer nada disso. Mas saiba que você não vai viver aquilo que Deus fez para a sua vida. Não vai. E você só vai sofrer. Agora, se você buscar o contentamento da sua alma no Senhor, entregando sua vida para Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu não sei como é, mas eu estou aqui. Deus ele vai te honrar, vai te abençoar. Amém? Que nessa noite, meu irmão, essa palavra ela possa trazer conforto ao seu coração. Que essa palavra possa chamar você à responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. E quando podemos aplicar aqui nessa noite essa questão de cuidar das coisas de Deus, o que você tem feito para o reino de Deus com a tua vida? Porque não estou falando só de um culto. O que eles estavam fazendo aqui era construir um lugar para Deus. O que você está construindo que vai edificar Deus na vida de outras pessoas? O que nós estamos construindo nesta vida terrena que vai apontar para a glória de Deus, que vai apontar para um Deus Todo-Poderoso? O que nós estamos construindo? Que essa palavra mexa com o nosso coração, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. A Tua palavra, ela foi ministrada aos nossos corações. E de verdade, Deus, nós desejamos, Senhor, que esta palavra ela toque na nossa alma, ela toque no nosso coração de uma forma especial, Deus. Nós queremos, ó Deus, mudar aqui, Senhor, ó Deus, as nossas prioridades, ó Pai. Senhor, eu creio que a Tua palavra veio ao encontro do coração do Teu filho, da Tua filha que está aqui nessa noite. Essa palavra não veio por acaso. Senhor, há meses nós estamos pensando sobre esses temas, ó Deus, da palavra do Senhor. Há meses estamos nos programando, Senhor, ó Deus, em como podemos, ó Deus, te honrar com as nossas vidas. E, ó Deus, nessa noite, nosso coração, Senhor, ó Deus, precisa dar uma resposta ao Senhor. Ó Pai, a Tua palavra nós iremos ver, Senhor, que esses homens e mulheres, eles atenderam a voz do Teu Espírito que clamava pelo profeta, e eles concluíram a obra do Senhor, e eles foram abençoados. Senhor, que nesta hora, Senhor, a Tua palavra, ela produza frutos para a glória
Em nome de Jesus. Abençoa.